Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz de Jesus Cristo. Meu nome é Ricardo Alcântara e você está chegando mais uma vez no nosso canal Academia da Palavra. Esse espaço que Deus nos deu para que estivéssemos juntos aqui falando sobre a palavra de Deus, sobre o ensino das Escrituras e para que juntos sejamos edificados na palavra do Senhor, principalmente nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus, tá bom? Foi pedido que a gente falasse sobre a carta de Tiago. E eu quero trazer rapidamente aqui alguns pontos tão importantes dessa carta. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Mas antes de tudo, vamos orar, tá bom? Pai, nós te damos graças em nome de Jesus, ó Deus, porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos por esse espaço, por essa oportunidade de compartilharmos junto a tua palavra. Que o Senhor venha nos dar a graça de todos juntos crescermos no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui a esse canal que Deus nos deu. Que o Senhor venha te abençoar, sabe, com toda sorte de bênção, que você venha ser edificado no Evangelho de Cristo, tá bom? E hoje nós vamos falar, sim, sobre Tiago, né? Vivendo o Evangelho segundo Tiago, né? E eu trouxe aqui o título dessa aula, Fé em Ação, mas poderia ser fé prática, poderia ser qualquer tema nessa linha, pois a gente vai ver que o evangelho ministrado pelo apóstolo Tiago aqui, ele tem todo um viés prático, usual, que serve para a sociedade como um todo, tá bom? Então, dando início aos nossos estudos, a gente vai ver que eu trouxe uma pequena observação sobre justamente com uma forma de pergunta. Você já conheceu alguém que fala muito sobre fé, mas vive de um jeito completamente diferente? Essa é uma pergunta e eu acredito que todos nós em algum momento conhecemos alguém que fala sobre fé, fala sobre o evangelho, fala sobre todas essas coisas concernentes ao reino de Deus, mas vive totalmente alheio, diferente, caminho oposto, né? A carta de Tiago é um chamado à coerência, né? Ele nos lembra que a fé verdadeira não é apenas o que cremos, mas o que praticamos. Tiago escreve para cristãos que já conheciam o Evangelho, mas precisavam viver de forma que o mundo visse Cristo neles. E essa é uma pegada muito importante na carta de Tiago, pois ele está falando para cristãos que já conhecem, pessoas que já têm um contato com o Evangelho, com Cristo, mas a maior pregação, queridos, é justamente no fato da gente pregar e não ter palavras, né? Como eu ouvi outro dia, agora me fugiu a memória, né? Pregue em todo o tempo, mas quando preciso, use palavras, algo desse tipo, porque as nossas atitudes, elas vão antes das nossas palavras. Então, o Tiago está chamando justamente os cristãos para viver de uma forma que o seu testemunho, que a sua forma de vida, realmente reflitam a fé que eles dizem ter. Então, tem muita gente que fala sobre fé, mas vive totalmente contrário às Escrituras, contrário a aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E falando um pouco sobre Tiago, queridos, Tiago, irmão de Jesus, ele foi líder da igreja em Jerusalém. Numa data assim, aproximadamente entre 45 e 50 depois de Cristo. E uma das primeiras cartas do Novo Testamento, tá bom? Os destinatários da carta de Tiago são justamente os cristãos dispersos, enfrentando provações e desafios de fé. É uma vontade de animar os cristãos que estavam sendo assim, perseguidos e nessa dispersão para eles se manterem fiéis, tá? Só voltando aqui um pouco antes de eu avançar sobre Tiago, você vai lembrar naquela passagem bíblica que havia festa lá em Jerusalém, né? O povo estava subindo para Jerusalém e Jesus é interpelado pelos seus irmãos se ele não iria. Jesus diz, não, eu não vou. E eles dizem, mas como é que é isso? Você faz essas obras e não vai, fica escondido. Na realidade, ali, os seus irmãos não criam nele. Os seus irmãos ainda não tinham ideia do propósito verdadeiro de Cristo. E que tudo indica que Tiago teve uma conversão genuína, sendo um dos pilares da igreja de Cristo ali em Jerusalém, né?
Paulo vai falar sobre isso lá em Atos, quando ele sobe para Jerusalém, ele encontra alguns que eram colunas, João e Tiago, né? O historiador da igreja primitiva, Egésipo, identificou como Tiago justo, testificando de sua extraordinária piedade, seu zelo pela obediência da lei de Deus e sua singular devoção à oração, alguém piedoso, justo, né? Foi dito que os seus joelhos se tornaram tão calejados por causa do tempo em oração que pareciam joelhos de camelo, né? Olha só, queridos, imagina os joelhos inchados de tanto orar, de tanto buscar a presença de Deus, né? Flávio Josefo, historiador do primeiro século, registra que Tiago foi martirizado em 62 depois de Cristo. Como muitos outros, né? No começo da igreja, eles foram martirizados e esse martírio se seguiu ao longo dos séculos, queridos, de pessoas sendo martirizadas por seguirem a Jesus, né? Eusébio também diz que lhe bateram até a morte com uma clava depois de ter sido atirado do parapeito do templo, mas não negou a fé. E isso é tão importante, a gente pegar o exemplo desses fiéis lá do começo da igreja primitiva. Eles passaram por tantas coisas, mas não negaram a fé. Eles permaneceram firmes no propósito que eles tinham com Deus. Eles não voltaram para trás, não abriram mão do seu chamado, e isso serve para nós hoje, né? Então, assim, que sejamos como esses homens de muito temor e muito caráter, né, de Cristo, que é algo maravilhoso, que a gente precisa aprender com esses homens, né? E eu queria, queridos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você vá lá, se inscreva no canal, deixe seu like, aproveite a oportunidade aí e faça a sua inscrição. Vá lá, não paga nada, é totalmente gratuito. E tudo isso para que o nome de Cristo seja sempre exaltado, glorificado, né? Pois toda honra e toda glória seja dada sempre a Jesus Cristo, né? Então vamos lá, seguindo aqui, a gente vai ter aqui no primeiro capítulo, Tiago chamando a uma fé provada pela perseverança, né? No capítulo 1, no verso 2 ao 4, já começa falando sobre provações, não bênçãos. E é algo tão estranho hoje, porque a igreja hoje quase não fala sobre provações, quase não fala sobre uma fé genuína, no sentido assim, de independente do que ela tem, do que ela recebe, ela sempre permanece fiel. É ao contrário, hoje nós falamos mais de bênçãos e falamos tão pouco sobre provações, sobre assuntos que realmente a gente não quer, né? Essa é uma realidade. Eles dizem: tende por motivo de toda alegria o passados por várias provações. E por que isso? Porque a fé só cresce quando é testada, querido. É uma dura realidade, mas talvez você já orou pedindo a Deus paciência. Deus, me dá paciência. Mas como que você vai exercer a paciência? Nos momentos de provações, nos momentos de dificuldade. São nas horas a hora que a coisa fica difícil, que tudo começa a apertar, que você precisa exercitar paciência, né? Se tudo estiver já tranquilo, qual o motivo de ser paciente, né? Outro motivo, Deus, me ensina a ser manso e humilde. Querido, quando é que a gente vai ser manso e humilde? De fato, quando a gente estiver passando por momentos de total provação, por momentos de dificuldade, pois aí nós seremos mansos e humildes, né? Então, nos momentos que nós somos testados, questionados, são nesses momentos que a gente vai apresentar verdadeiramente que a gente tem humildade, e isso tudo vai provando o nosso caráter. O Senhor vai nos ensinando nesses momentos, né? Então, veja bem, Tiago nos faz esse convite justamente porque a fé cresce quando ela é testada. E olha só, a provação, ela não destrói a fé, muito pelo contrário, ela purifica, ela amadurece, né? Normalmente, quando nós iniciamos na nossa caminhada cristã, a nossa fé ainda é muito imatura, e com o tempo ela tende a amadurecer, né? Ou deveria pelo menos ser um ciclo natural, o amadurecimento, né, da fé, justamente porque nós vamos conhecendo mais do nosso Senhor. Então, assim, deveríamos pelo menos amadurecer, né? Esse é o propósito.
aqui a gente seguindo no capítulo 2, a fé é revelada pelas obras, né? E que antes de eu entrar um pouco nesse texto, eu quero dizer que não há nenhuma contradição do que o apóstolo Paulo fala sobre que a salvação é pela graça, né? Totalmente pela graça, por meio da fé. Nós somos salvos pela graça de Deus, né? E isso não vem de nós, é dom de Deus. O que Tiago está dizendo não é uma contradição do que o apóstolo Paulo escreveu, mas sim é um complemento, eu posso dizer assim, pois a fé sem obras ela é morta. Tiago não está contradizendo Paulo, ele está dizendo que a fé verdadeira sempre se manifesta em ação, ou seja, é alguém que foi salvo pela graça, alguém que verdadeiramente foi salvo por Jesus, reflete em suas obras a verdadeira fé. Não é? Exemplo, se alguém disser que tem fé, mas não ajudar o irmão necessitado, que fé é essa? Olha os questionamentos de Tiago. Justamente para a igreja de Cristo, olha, que fé é essa que vocês dizem ter? Se vocês veem alguém necessitado e não ajuda o irmão, que tipo de fé é essa? Jesus não negou auxílio, não negou aqueles que o buscaram, Jesus não negou a nenhum daqueles que chegou até ele, nenhum saiu de mãos vazias. Todos que chegaram ali, Jesus com fé genuína, o Senhor os atendeu nas suas enfermidades, nas suas necessidades. Foram mortos, ressuscitados, pessoas curadas, pessoas transformadas. Então, assim, veja bem, essa é o questionamento. E que fé é essa se ela não é manifestada por obras, né? Aqui a gente vai ter no verso 17, a partir do verso 17, desse capítulo 2, falando assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem suas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, essa é a realidade de Tiago. Diz que tem fé, mas não tem obras, não tem atitude de quem tem fé, né? Você não consegue partilhar o pão, não consegue abençoar alguém que está com frio, não consegue dar um copo de água a alguém que está com sede. Que fé é essa? Essa é a mentalidade do apóstolo em sua carta. E aqui a gente vai ter, seguindo, a fé controla as palavras. Tiago, no capítulo 3, do verso 1, ele vai dizer justamente sobre a questão da fala, né? Tiago compara a língua a um pequeno leme que controla um grande navio. Também com ela bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens. A fé genuína transforma não só o coração, mas também a fala, né? Eu trouxe uma aplicação aqui, como estão suas palavras. Elas curam ou ferem, edificam ou destroem. Porque o que o apóstolo está dizendo é que as nossas palavras elas têm que ser de acordo com a nossa fé, né? Eu não posso dizer que creio em Deus e ficar amaldiçoando as pessoas. Eu não posso dizer que eu amo a Cristo, que eu tenho fé em Cristo e maldizendo os homens, né? Então o apóstolo está dizendo que o poder da língua é grande, querido, que ela pode ser pequena, ela controla o navio, ela pode ser similar a uma pequena fagulha que põe fogo numa floresta. Então nós precisamos ser vigilantes com as nossas palavras, né? Então o apóstolo está deixando também isso muito claro. Seguindo ainda, ele fala sobre a busca pela sabedoria, né? E ele apresenta dois tipos de sabedoria. A sabedoria terrena, né, que é movida por inveja e ambição, e a celestial, marcada por pureza, mansidão e paz. O cristão maduro aprende a discernir de onde vem a sua motivação. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos deliberadamente, é o que a palavra vai dizer. Então, essa sabedoria que vem do alto, ela que nos ensina, ela que nos instrui no caminhar, pois essa sabedoria vem do próprio Deus. Então, é muito bom ter conhecimento, estudar muito, mas um conhecimento sem a sabedoria que vem do alto, ele não é completo, digamos assim, né? Então, nós que somos cristãos maduros, nós precisamos buscar a sabedoria do alto. A fé também espera com paciência e oração. Tiago termina falando de paciência e oração. Ele cita Jó como um exemplo de perseverança. Veja bem, paciência e oração. Normalmente a gente começa orando sem paciência e acabamos parando de orar ainda sem paciência. Temos que tomar muito cuidado, porque as nossas orações
elas têm que ser feitas de acordo com a própria vontade de Deus, pois ele vai dizer: pede e não recebe porque a gente pede mal, pede para os nossos próprios prazeres, para os nossos próprios deleites, né? Tiago vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Então a gente precisa acreditar sim, meus irmãos, que a oração que está de acordo com a vontade de Deus, a oração de um justo, de um servo do Senhor, ela pode muito em seus efeitos. No verso 19 ainda desse capítulo 5 vai dizer: meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. E aqui, irmãos, eu trouxe esse versículo para apontar que essa paciência e oração, elas devem ser alcançadas, elas devem ir até os nossos irmãos, né? Aqueles irmãos que estão fracos, debilitados na fé, aqueles irmãos que se desviaram, aqueles irmãos que se afastaram do caminho. A gente precisa também ter paciência e orar por eles, pois todo mundo tem um dia mau, todo mundo passa por um período difícil e alguns às vezes não conseguem sustentar na caminhada, mas o convite é esse aqui, que nós devemos também ter paciência e orar por nossos irmãos. E aqui eu trago uma rápida conclusão, que Tiago nos ensina que a fé não é apenas o que declaramos, mas o que demonstramos. Isso eu quero que você grave no seu coração. Que fé verdadeira, genuína, não é apenas o que declaramos, mas o que demonstramos. Eu posso falar muitas coisas e as minhas atitudes ser totalmente contrárias. Fé provada pela perseverança, fé é revelada pelas obras, fé é que controla as palavras, fé é guiada pela sabedoria do alto e uma fé que sustentada pela paciência e pela oração. Essa é a fé que Tiago quer nos ensinar. A fé verdadeira é prática, é a fé que serve, que ama, que espera, que fala com sabedoria e que ora com confiança. Que o mundo veja em nós uma fé viva, uma fé em ação. Essa é a tônica do livro do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que está escrevendo para os crentes, para aqueles que creem em Deus. Então nós precisamos sim ter uma fé genuína, como o apóstolo nos ensinou. Temos uma fé totalmente voltada nas Escrituras, uma fé que busca no nosso Deus, busca no Senhor sabedoria que vem do alto, uma fé verdadeira que ora, uma fé que persevera, uma fé que não volta atrás, uma fé que em todo tempo agrada ao Senhor, tá bom? Mais uma vez eu quero pedir a sua inscrição, quero pedir que você aí deixe o seu comentário, que você envie para alguém, abençoe alguém, porque o nosso desejo é que a Igreja de Jesus seja edificada em Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe, espero que tenha sido útil esse breve apresentar aqui do livro de Tiago, e que você leia o livro de Tiago durante esses dias e medite em cada palavra desse livro que é tão rico e prático, tá bom? Deus te abençoe, fique com Jesus e até a próxima.